Bom, vamos falar agora de um assunto que tomou conta aí da imprensa mundial essa semana, né? A atitude de um jogador brasileiro que atua no futebol boliviano, uma atitude contra o racismo que, olha, chamou a atenção de todo mundo. Vamos ver essa história. Mais um triste caso de racismo no futebol. O atacante brasileiro Serginho, do Jorge Wilstermann, da Bolívia, cansado de ouvir insultos da torcida do Blooming, deixou o campo e foi para o vestiário antes do fim da partida. Ele estava pronto para cobrar escanteio, mas se revoltou, cruzou o campo inteiro e foi para o vestiário aos 39 minutos do segundo tempo. E estamos em contato com o Serginho, direto de Cochabamba, na Bolívia, que vai conversar com a gente aqui no Esporte Fantástico sobre esse caso. Serginho, a primeira pergunta é, o que te levou, né, a deixar o campo de jogo antes do final da partida, revoltado aí com a torcida? E logo nos primeiros minutos de jogo, quando eu comecei a pegar na bola, eles imitavam o som de macaco. Teve algum diretor, alguma pessoa do Bruno também que ficou na beira do campo, fez a mesma coisa, só que a coisa começou a ficar muito feia, porque a gente estava no estádio com mais de 15 mil pessoas, e onde 80%, 90% do estádio estava fazendo a mesma coisa, quando eu pegava na bola. E aí, o árbitro viu, chamou o capitão, aí depois ele viu que o negócio começou a ficar feio, chamou o capitão da equipe do Clube para falar para parar e tal, mas foi a mesma coisa que nada, ninguém parou, ninguém fez nada. E eu fui bater um escanteio, foi quando, na beira do alambrado, tinha alguns torcedores e começaram a falar para eu voltar para a selva. Volta para a selva, seu macaco. Buscar uma banana, toma uma banana, volta para a selva e tal. E aí eu peguei, fui bater um escanteio. E aí eu peguei, já tinha aguentado, eu saí, faltava 5 minutos para acabar o jogo. Aí eu peguei, a minha vontade mesmo era de sair do estádio, ir embora, voltar pro Brasil correndo. Peguei, simplesmente quis sair. Não foi nada caso pensado, foi um sentimento que eu tinha ali na hora. Ele era desrespeitado até por outros jogadores dentro de campo. Companheiro de profissão que me chamou de macaco na minha cara dentro do jogo. Então, cara, são coisas que você nunca viu, eu nunca tinha visto. Eu jogo futebol desde os meus 15 anos de idade, cara. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. A família do Serginho também sofreu muito com essa situação. Minha família quer ir embora e eu tenho que segurar as pontas, cara. E às vezes chega uma hora que o cara estoura. A diretoria do Blooming convocou uma coletiva de imprensa e exigiu punição ao jogador por ter deixado o campo. Que se ha formulado una denuncia ante el Tribunal de Justicia Deportiva en contra del jugador Sergio Enrique Francisco, basándonos en el artículo 74 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Ofensas al público habla este artículo, solicitando la suspensión de 1 año para el jugador. Eu acho que eles podiam ter pelo menos amenizado, né? Ter feito um pedido de desculpa, uma situação retratando, reconhecendo o erro, né? Seria muito mais honroso e de mais caráter do que você querer acusar a pessoa que é agredida, né? O Tribunal de Justiça Esportiva Boliviano e a Conmebol ainda não se pronunciaram sobre o caso. Porém, o próprio presidente da Bolívia, Evo Morales, condenou a atitude que veio da arquibancada. Ele escreveu que o futebol é um esporte que une as pessoas e que não devemos permitir que seja manchado por estes atos discriminatórios. Para Serginho, jogadores ofendidos devem se posicionar para que clubes e torcedores sejam penalizados. Se você sofreu racismo, se você foi discriminado, né, dentro do teu trabalho, você tem que se pronunciar. Vários brasileiros já sofreram com manifestações explícitas de racismo. Em 2016, atuando pelo Barcelona, Neymar viu torcedores imitarem som de macacos cada vez que ele pegava na bola, em uma partida contra o Espanhol. O brasileiro Gilmar Tadeu, treinador do FC Lviv da Ucrânia, fez história ao se tornar o primeiro técnico negro a dirigir um time de futebol na elite do país. Apesar do sucesso profissional, ele sofre diariamente com a falta de respeito e ofensas racistas. Como auxiliar, eu estava fazendo aquecimento e começaram a gritar macaco, macaco, e atacar banana, e eu continuei fazendo o meu trabalho. Terminou o jogo, é um estádio pequeno, uma cidade pequena,
e saiu os jogadores, né, apressados para dentro do ônibus. Eu fui o último porque eu não conseguia passar no corredor, porque estava todo mundo querendo me pegar, atacava banana, xingava de macaco. E o preconceito ultrapassava as linhas do campo de futebol. No restaurante, no mercado, né, em todo lugar que eu ia, e uma cidade pequena que é Zaparódia, e convivi com isso. Convivo com isso até hoje. São 10 anos lá e nada mudou. Na Rússia, o atacante brasileiro Ari, do Krasnodar, foi convocado para a seleção nacional e o racismo apareceu. O desrespeito partiu de um companheiro de profissão, o jogador Pavel Pogrebniak. Disse ser estranho ver um negro na seleção russa e que ele nem devia ter passaporte do país. Dentro da Rússia ele não vai sofrer dano algum. Ele está sofrendo bombardeio do futebol mundial, mas ele não está preocupado com isso. Como eles mesmos dizem, o país é nosso, quem manda aqui é nós. Vocês são invasores. Estão tomando o lugar de russo, de ucraniano. Você tem que ficar quietinho aí. Mas calar-se contra esse absurdo é fazer um gol contra na luta para acabar com o racismo no futebol. Todos nós somos iguais. Essa que o povo, que o ser humano tem que entender, né? Enquanto a gente achar que a cor da pele é a diferença de alguma coisa, a gente nunca vai evoluir, né?